Em destaque no Panorama CBN, o início do cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro por participação na trama golpista após o trânsito em julgado do processo. E a prisão de outros condenados no mesmo caso por decisão do Supremo Tribunal Federal. A repercussão internacional da determinação do STF sobre o início dos cumprimentos de pena. No noticiário econômico, o avanço das negociações entre Brasil e Estados Unidos. O recebimento por parte de Israel de um dos últimos reféns mantidos em Gaza. E no esporte, a divulgação pela FIFA da divisão dos 4 potes para o sorteio da Copa do Mundo 2026. Panorama CBN. Olá para você, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à edição desta noite do Panorama CBN. Eu sou Marcela Marcos e a partir de agora, em menos de 30 minutos, eu vou te contar o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo e o que foi destaque na programação da CBN ao longo desta terça-feira, dia 25 de novembro de 2025. Começo falando, claro, sobre o principal assunto dessa terça-feira, quando o Supremo Tribunal Federal atestou o trânsito em julgado por processo envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro na trama golpista. A Bianca Santos te contou por aqui na edição da manhã que nesta segunda-feira encerrou o prazo para apresentar embargos de declaração e que o político detido na sede da Superintendência da PF em Brasília não recorreu. Depois disso, a Gerência de Processos Originários Criminais certificou que os acordos publicados no dia 18 de novembro transitaram em julgado no dia 25, tanto para Bolsonaro quanto para os demais réus, Alexandre Ramagem e Anderson Torres. Isso significa que, no entendimento do Supremo, não há mais a possibilidade de recorrer e as penas, então, já podem ser executadas. O ex-presidente já estava detido por causa de uma prisão preventiva por ter desrespeitado medidas cautelares, como a tentativa de violar a tornozeleira eletrônica no final de semana. Havia a expectativa de que o Supremo determinasse que Bolsonaro cumprisse a pena no complexo penitenciário da Papuda, mas o ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu mantê-lo na PF. O advogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, disse que a decisão do ministro Alexandre de Moraes em concluir o processo de golpe de Estado foi um erro grave. Ele afirmou que os tais embargos infringentes serão apresentados de qualquer forma. Segundo o entendimento do STF, esse tipo de recurso só é admitido quando há ao menos 2 votos pela absolvição, o que não ocorreu no julgamento de setembro. E bom, eu falei que as penas já podem ser cumpridas, então vou trazer aqui as condenações. A de Bolsonaro a gente já vinha abordando, antes mesmo da decisão do STF nesta terça-feira. São 27 anos e 3 meses. O ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, foi condenado a 24. O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, a 21 anos de pena. E o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, a 19. Já Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, teve uma pena de 26 anos pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado. Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Almir Garnier foram presos logo na sequência da determinação de Moraes. Os 2 primeiros foram levados ao Comando Militar do Planalto em Brasília. Já Almir Garnier foi para a estação Rádio da Marinha, também na capital federal. Aliás, a decisão de Alexandre de Moraes também citava a prisão do general Walter Braga Neto, mas ele já cumpria pena no Presídio Militar do Rio de Janeiro e permanece na unidade. Os generais ficarão em salas do Estado-Maior, similares à que Bolsonaro ocupa na Superintendência da PF, com cama de solteiro, frigobar, TV, ar-condicionado e banheiro privativo. O ex-presidente pediu que um dos filhos dele, o senador Flávio Bolsonaro, converse diretamente com os presidentes da Câmara e do Senado para pautar o projeto de anistia. Flávio visitou o pai nesta terça-feira por cerca de meia hora. O irmão, Carlos Bolsonaro, também esteve em visita, também por meia hora. Os 2 foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, mas não puderam estar juntos. Segundo Flávio, o pai voltou a reforçar o pedido para pautar a anistia no Congresso, dizendo que tanto Hugo Mota como Davi Alcolumbre prometeram discutir o tema quando procuraram o apoio do PL nas eleições para as presidências nas 2 casas.
Flávio negou ainda que o pai tivesse intenção de fugir ao violar a tornozeleira eletrônica e disse que o ex-presidente passou por um quadro de confusão mental no fim de semana. É totalmente impossível que ele tivesse qualquer chance de escapar, ainda que ele tivesse dado uma marretada naquela tornozeleira. E se ele quisesse fugir, ele não tinha ali tentado tirar a capinha, a tampinha da caixinha lá da tornozeleira. Ele tinha metido a tesoura na tornozeleira. E foi realmente uma confusão mental que a ciência explica. O que aconteceu foi uma confusão mental por parte dele e eu acredito que tenha sido isso mesmo. Após a visita dos filhos, a defesa do ex-presidente pediu ainda uma nova visita da mulher, Michele Bolsonaro. Ainda não virei a página, porque agora eu vou trazer a repercussão internacional da conclusão do processo no STF que condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão por liderar uma trama golpista que foi destaque na cobertura de agências lá fora e grandes veículos da imprensa estrangeira. A notícia apareceu nas páginas principais de jornais europeus, como The Guardian, no Reino Unido, Le Monde, na França, El País, da Espanha e Der Spiegel, da Alemanha, e também em veículos americanos como New York Times, nos Estados Unidos, e o Clarín, da Argentina. Os periódicos destacaram que o trânsito em julgado ocorre poucos dias após tentativa de violação da tornozeleira eletrônica por Bolsonaro. O El País afirma que as condições são semelhantes às da prisão do presidente Lula entre 2018 e 2019 e destaca que a pressão exercida por Donald Trump não conseguiu salvar o aliado. O New York Times destaca ainda que outros presidentes do Brasil já foram presos, como Lula e Fernando Collor de Mello, mas que a condenação de Bolsonaro é a primeira por tentativa de golpe de Estado. Já o The Guardian afirma que a influência do líder populista de extrema-direita diminuiu drasticamente e que a prisão do ex-mandatário gerou alívio entre brasileiros progressistas, que se lembram do governo dele como um período de calamidade, em especial pela postura anticientífica que resultou em centenas de milhares de mortes durante a pandemia de Covid-19. Por outro lado, a publicação britânica destaca que bolsonaristas prometeram se mobilizar contra a prisão do líder. Agora sim a gente vira a página, mas eu sigo te falando sobre a capital federal. Mas para te contar que o incêndio no Ministério da Igualdade Racial deixou 2 pessoas gravemente feridas e outras 25 foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros. O fogo começou no subsolo do prédio, onde fica uma subestação de energia. Segundo brigadistas do local, houve uma explosão por lá e, no momento, havia 2 funcionários na sala. Um deles teve 60% do corpo queimado. O outro também sofreu queimaduras, mas de menor grau. O capitão Charles Palomino, do Corpo de Bombeiros, disse que um terceiro funcionário tentou resgatar os colegas e acabou intoxicado por inalar muita fumaça. Fez com que alguns andares do próprio Ministério fossem tomados por fumaça, o que acabou intoxicando várias pessoas, vários funcionários do prédio. Então houve a necessidade de evacuação do prédio, vários atendimentos foram realizados aqui do lado de fora do edifício. As equipes fizeram a triagem de quem estava mais grave, mas no geral foram só vítimas leves com intoxicação. Além deles, outras 3 pessoas também foram levadas ao hospital por intoxicação. O fogo ficou restrito à sala, mas a fumaça tomou conta do prédio. Por isso, todos os funcionários deixaram o ministério. Eles ouviram a explosão e sentiram o cheiro forte de fumaça até no 9º andar. Houve picos de energia e todos desceram pelas escadas. Alguns reclamaram da falta de orientação. Mas o problema é que, mesmo depois de atendidos, muitos funcionários ainda estavam com dificuldade para respirar e para falar. Alguns relatavam incômodo no peito, outros com tontura, dor de cabeça e até desmaios. A Companhia Energética de Brasília informou que os funcionários realizavam manutenção em um quadro do comando responsável por acionar a iluminação dos ministérios da esplanada. O funcionário que sofreu mais queimaduras era terceirizado e, segundo a companhia, usava uniforme anti-chamas e EPIs. Ainda em Brasília, uma suspeita de bomba na Asa Norte mobilizou agentes do BOPE nesta terça-feira. O acionamento ocorreu após uma mala ser abandonada em frente ao prédio do Ministério de Ciência e Tecnologia. A mala estava vazia e a área foi liberada após 3 horas de operação do Batalhão de Operações Especiais. Durante o procedimento de inspeção da área, os agentes usaram traje antibomba, equipamento de raio-x e depois fizeram uma avaliação junto da guarnição do Corpo de Bombeiros. A mala foi aberta e o grupo confirmou a ausência de qualquer conteúdo ilícito. Um susto e tanto, mas não passou disso.
A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em alta de 0,41%, aos 155.910 pontos. O dólar comercial teve queda de 0,35% e terminou a terça cotado a R$ 5,37. O euro vale R$ 6,22, com alta de 0,15%. E eu viro a página agora para te contar que o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, celebrou o que chamou de avanço nas negociações entre Brasil e Estados Unidos. A fala dele faz referência à retirada daquela tarifa de 50% para mais de 200 produtos brasileiros exportados. E a gente já falou disso aqui no Panorama. Segundo Alckmin, antes da medida, 35% dos produtos estavam submetidos a altas tarifas e agora são 22%, o que é um alívio, mas não significa que o trabalho acabou. Em videoconferência durante um evento em São Paulo, o presidente em exercício falou sobre o cenário de comércio entre os dois países. Qual o próximo passo? O próximo passo é nós excluirmos mais produtos e reduzirmos a alíquota. E temos o desafio da manufatura, máquinas, motores, produtos industrializados, madeira ainda, muita coisa, mesmo alimentos ficaram de fora, mel, é um conjunto de produtos. Então o trabalho vai ser continuar agora esse avanço. Do ponto de vista tarifário, dos 10 produtos que os Estados Unidos mais vende para nós, 8 a tarifa é zero. Então, dos 10 produtos exportados para o Brasil, 8 zero ex-tarifário. E a tarifa média é 2,7%. Então, a tarifa já é baixa. E por isso, os Estados Unidos têm superávit na balança comercial com o Brasil. A secretária do Comércio Exterior do Ministério, Tatiana Prazeres, chamou as tarifas impostas pelos Estados Unidos de extraordinárias, sem precedentes e preocupantes, e reforçou que ainda há muito trabalho pela frente, já que 22% dos produtos brasileiros seguem taxados. E aí a secretária pediu apoio do Congresso para votar a medida provisória com políticas para amenizar os impactos do tarifaço antes que ela caduque. A MP vale até o dia 11 de dezembro. É muito importante que haja apreciação pelo Congresso Nacional, tanto da MP, do Plano Brasil Mais Soberano, quanto também do PLP, que estabelece o reintegre especial para os Estados Unidos, ou seja, que devolverá para o exportador, seja para os Estados Unidos, seja para outros destinos, um resíduo de 3,1% para aquelas empresas especialmente afetadas pelo tarifaço. Então, todo o nosso interesse é que haja a aprovação, né, dessas duas peças pelo Congresso Nacional. Uma das ideias do governo é editar uma nova medida provisória caso o Congresso não aprove a que está em vigor. A ordem executiva de Trump, só para te lembrar, removeu a tarifa adicional para a importação de mais de 200 produtos do Brasil, alguns muito importantes para os americanos, como café, carne bovina, cacau, frutas e sucos. No entanto, a sobretaxa continua valendo para produtos industriais, como máquinas, motores e móveis. Abre espaço aqui para o noticiário internacional e o destaque é que Israel recebeu os restos de um dos últimos reféns mantidos em Gaza, segundo o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O caixão foi entregue pela Cruz Vermelha ao exército israelense e ao Serviço de Segurança Interna Shin Bet. A devolução faz parte do acordo de cessar-fogo firmado entre Israel e Hamas, em vigor desde o dia 10 de outubro. Desde o início da trégua, o Hamas libertou 20 reféns vivos e se comprometeu a devolver os corpos de 28 mortos, como a gente te contou aqui no Panorama, logo que esse compromisso foi firmado. E o mais alto tribunal da União Europeia decidiu nesta terça-feira que casamentos entre pessoas do mesmo sexo devem ser respeitados por todos os países do bloco. Nesse contexto, a Polônia foi repreendida por se recusar a reconhecer um casamento entre dois cidadãos poloneses realizado na Alemanha. O Tribunal de Justiça da União Europeia disse que o governo polonês agiu de forma incorreta ao não reconhecer o casamento do casal quando eles regressaram ao país, sob o argumento de que a legislação polonesa não permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Segundo a corte, rejeitar a união de dois cidadãos europeus vai contra a legislação comum do bloco, por violar a liberdade e o direito à vida familiar.
Para te dar um contexto, a Polônia tem maioria católica e por lá a luta pela igualdade LGBT foi durante anos retratada pelas autoridades como uma perigosa ideologia estrangeira. Só que o atual governo tem trabalhado em um projeto de lei para regulamentar uniões civis, incluindo uniões entre pessoas do mesmo sexo. A ordem da União Europeia afeta diretamente os países que proíbem a união entre pessoas do mesmo sexo, portanto, caso de Romênia, Bulgária, Eslováquia e Polônia. Mas há uma ressalva. A decisão não obriga os Estados-membros do bloco a incluírem o casamento entre pessoas do mesmo sexo em suas legislações nacionais. Os países, porém, não podem discriminar casais na forma como eles reconhecem casamentos realizados no exterior. O outro destaque do noticiário lá fora é que, após pouco mais de um mês de buscas e investigação, mais 4 pessoas que estariam ligadas ao roubo das joias do acervo do Museu do Louvre foram presas nesta terça-feira, segundo a Promotoria de Paris. Em um comunicado, o órgão disse que os suspeitos são 2 homens de 38 e 39 anos e 2 mulheres de 31 e 40 anos, respectivamente. Segundo o jornal francês Le Parisien, um deles é o último suspeito de fazer parte da quadrilha de 4 homens que efetuou a invasão. Ele já tinha passagem pela polícia e agora vai ser indiciado por roubo organizado e associação criminosa. Mas você pode estar se perguntando sobre as próprias joias, né? Até porque as peças são avaliadas em mais de 102 milhões de dólares. Bom, nada ainda, nenhum vestígio delas. O roubo em plena luz do dia ocorreu no dia 19 de outubro e, na ocasião, 2 homens estacionaram um veículo do lado de fora do museu, subiram uma escada até o 2º andar, quebraram uma janela, arrombaram vitrines e fugiram na garupa de scooters. Tudo isso em menos de 7 minutos. No começo do mês, os outros 3 suspeitos, além de outras pessoas possivelmente ligadas ao crime, já tinham sido detidos. A Promotoria de Paris revelou na época que todos eram amadores. E agora eu volto para o noticiário nacional, porque a Polícia Civil deu início à segunda fase de uma grande força-tarefa contra o crime organizado, a Operação Fim de Dança 2. O objetivo é desarticular a atuação do PCC no estado de Roraima, mas as investigações também ocorreram em São Paulo. Os agentes cumpriram 77 ordens judiciais, incluindo 22 mandados de prisão preventiva e 55 mandados de busca e apreensão em Boa Vista e outras 5 cidades de Roraima. A ação desta terça-feira é considerada uma das maiores já conduzidas pela Polícia Civil no estado do norte do país no combate ao crime organizado. E esta é a segunda fase dela. Na primeira, que foi no último mês de maio, os agentes cumpriram 24 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão, além da detenção em flagrante de 2 pessoas por tráfico de drogas. E agora eu falo de mais uma etapa das investigações sobre a execução do ex-delegado Rui Ferraz Fontes, morto a tiros em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Isso porque ele tinha o rascunho de uma denúncia ao Ministério Público no notebook que usava. De acordo com a Polícia Civil, o arquivo relatava suspeitas de fraudes sobre procedimentos licitatórios da Prefeitura, onde ele atuava como secretário municipal de administração. Rui Ferraz Fontes sofreu uma emboscada na saída do expediente e morreu no dia 15 de setembro. 2 meses depois, o primeiro inquérito sobre o caso foi concluído com o indiciamento de 12 suspeitos, mas 5 deles foram soltos. O relatório final da Polícia Civil, obtido pelo portal G1, aponta que, no notebook da vítima, foi encontrado um documento que estava sendo produzido por Rui para enviar ao MP. Uma virada de página, mas nem tanto, você já vai entender. O promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gaquia, foi ouvido na CPI do crime organizado do Senado e defendeu a criação de uma legislação que estimule ações integradas entre as polícias estaduais e a Polícia Federal no combate às facções criminosas. Ele, que investiga o PCC desde o início dos anos 2000, afirmou que o desafio da integração entre os órgãos de segurança aumenta no momento de grandes disputas políticas no país. A crítica foi direcionada a pontos previstos no chamado Projeto Antifacção, já aprovado na Câmara e que agora é discutido no Senado. E aí não é uma criação de uma nova polícia, nem enfraquecimento das polícias existentes, sobretudo da Polícia Federal. Todas as polícias vão participar, né, dessa agência ou desse modelo de autoridade, as polícias no âmbito federal, estaduais e os ministérios públicos, mais Receita e órgãos de controle. Acho que seria uma maneira, foi a maneira que a Itália encontrou.
Gaquia destacou o papel da Operação Carbono Oculto, que mirou a lavagem de dinheiro do PCC por meio de fintechs na Faria Lima, mas disse que a força-tarefa que reuniu o Ministério Público Estadual, Receita Federal e Polícia Federal foi pontual, sem uma coordenação permanente entre os órgãos. O promotor ainda defendeu o aumento das penas previstas na lei antifacção e criticou o modelo atual no regime semiaberto. No Senado, ele sustentou a criação de um novo órgão, a Autoridade Nacional Antimáfia, e criticou a atuação do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que, segundo ele, não atende 40% das notificações enviadas pelo sistema financeiro no combate à lavagem de dinheiro. Ele também reforçou a necessidade de proteção às autoridades, que é um tema que também o afeta particularmente, já que o promotor vive sob ameaça de morte da facção criminosa paulista. E por que eu disse que não era exatamente uma mudança de assunto em relação ao anterior? É que você deve se lembrar daquela história de que havia um plano de execução elaborado justamente pelo PCC que mirava o promotor, o coordenador de presídios Roberto Medina e também o ex-delegado geral Rui Ferraz Fontes. A CPI no Senado foi instalada no início deste mês, na esteira da mega operação contra o Comando Vermelho, realizada no Rio de Janeiro. O colegiado deve apresentar um parecer preliminar em janeiro, com sugestões de aperfeiçoamento legislativo e medidas para aprimorar a integração entre as forças de segurança. Em clima de Copa do Mundo, a FIFA divulgou nesta terça-feira a divisão dos 4 potes para o sorteio do torneio do ano que vem. O Brasil está confirmado no primeiro deles, sendo um dos cabeças de chave dos 12 grupos do Mundial, que terá o novo formato a partir do ano que vem, com 48 seleções. No pote 1, estão com o Brasil grandes rivais históricos, como Alemanha, França e Argentina. Ao todo, são 4 potes com 12 seleções cada. O sorteio da Copa do Mundo de 2026 está marcado para o dia 5 de dezembro, às 14h, do horário de Brasília. Ainda há 6 participantes que precisam ser definidos entre os 48 times da grande disputa. 4 deles virão da repescagem da Europa, que tem 16 equipes participantes. As outras 2 vagas serão preenchidas em uma repescagem intercontinental. O Rio de Janeiro continua sendo o Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Agora, para falar de Gil e da Cidade Maravilhosa, porque o artista que rodou o Brasil com a turnê Tempo Rei vai se apresentar no Palco Mundo do Rock in Rio 2026 no dia 7 de setembro. O nome do headliner da noite veio aí também, o britânico Elton John. Os organizadores do festival e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, apresentaram nesta terça-feira as novidades do evento musical e as primeiras atrações. A próxima edição do Rock in Rio, entre os dias 4 e 13 de setembro, vai homenagear a Bossa Nova, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. Os organizadores também falaram nesta terça-feira sobre a estrutura do Palco Mundo, mais de 2.000 metros quadrados de LED, que supera a quantidade espalhada em todo o festival na última edição. O tamanho do palco em si continua sendo o mesmo, com 104 metros de largura e 31 metros de altura, mas os telões agora vão ter uma projeção bem diferente. E pra gente encerrar em ritmo animado, você ouve um trechinho de Cold Heart, hit de Elton John, que nessa versão aí que a gente vai apresentar pra você, tem a participação da cantora Dua Lipa com o remix do trio australiano Pinol. Essa edição do Panorama fica por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Marcela Marcos. A edição e a sonorização por Anderson Wendel. Deixo o convite para você mandar mensagem para o Panorama nesse meu período por aqui, por e-mail no marcela.marcos@cbn.com.br ou pelo Instagram no @marcelademarcos. E não esquece, a próxima edição do Panorama chega às 7 da manhã com Bianca Santos. Amanhã à noite eu tô de volta. Até lá!
Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.